noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Instituto Liberdade. Meu nome é Vitória Jardim, eu sou vice-presidente do Instituto. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Bugs e o Matheus Passini para falar do projeto do IEL chamado Desbravando o Mundo Livre, que é uma coleção de livros infantis para transmitir as ideias da liberdade para crianças de 7 a 13 anos de idade. Vou pedir licença aqui para ler o currículo dos palestrantes e aí a gente já dá seguimento. Então, o Eduardo Bugs é administrador de empresas com ênfase em mercadologia pela SPM, sócio da Magnolia Partners, sócio e head de expansão da Liberto Investimentos, escritório da XP Investimentos. Atua como coordenador do projeto Desbravando o Mundo Livre. O Matheus Passini é bacharel em economia pela Universidade de Caxias do Sul, a UX, e tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Após 12 anos de experiência em comércio exterior, em empresas como Grandene, Marco Polo e Rivati, Matheus abriu uma empresa chamada Transgrade, que fornece serviços de tradução para os mais diversos segmentos, o principal deles sendo a tradução de livros de autores liberais. Matheus, tu que está no projeto desde o início, conta um pouquinho para nós como é que surgiu a ideia e como é que tu trouxe essa ideia para o Brasil. Bom, boa noite a todos, ao Eduardo, a Victória, a todo mundo que está assistindo o webinar. Bom, o projeto dos livros infantis, ele começou em 2016 nos Estados Unidos. O nome original é Coleção Turtle Twins. E então, a partir do momento que ele foi lançado, eu acabei adquirindo os livros, achei interessante a temática e aí resolvi entrar em contato com o autor para ver quais eram os planos dele para outros países, né? Na época, os livros só eram vendidos nos Estados Unidos, né? Só tinha uma versão original em inglês. E naquela época eu pensei, no Brasil realmente não existia nada parecido, a não ser coleções focadas em autores nada liberais, né? Na época já existia, por exemplo, a coleção Filosofando, que abordava autores como Hegel, Marx, entre outros do tipo. Então, foi realmente uma epifania, uma oportunidade que eu vi e identifiquei que realmente teria um grande potencial no Brasil, porque muitas pessoas diziam, é necessário ter material desse tipo, a gente precisa trabalhar com as crianças e tudo mais, não adianta ensinar ideias liberais depois dos 20 anos, porque a gente vai acabar perdendo muita gente, e só que não havia nada no mercado naquele momento. Então, se passou mais ou menos um ano e pouco de conversas e tudo mais, e em determinado momento eu entrei em contato com o Instituto Liberdade, porque como eu não tinha uma instituição, era importante ter uma representação aqui no Brasil, né? Inclusive para poder fazer a gestão, para ter a questão dos direitos e tudo mais. Então, o Instituto Liberdade, na época, com a diretoria do Leandro Gostiza, aceitou o desafio, né? Aceitou fazer esse processo de negociação e tudo mais. E ao mesmo tempo, nós conseguimos um bom contato com a editora Concórdia, ali de Porto Alegre, e se fechou um ciclo, né? Para fazer acontecer, para começar a traduzir essas obras para o português. No início do projeto e depois das primeiras obras já estarem traduzidas, a gente viu que seria difícil, especialmente começar do zero, né? No sentido de começar sem uma estratégia, com um produto totalmente novo no mercado. E em uma das reuniões do Instituto Liberdade, que reunira várias pessoas, né? Aí eu conheci o Eduardo, que na época trabalhava com o Brasil Paralelo, e nessa época, então, para o lançamento da coleção, especialmente dos 2 primeiros livros,
O Brasil Paralelo abraçou também a ideia, nos abriu as portas, né? O Eduardo fazendo toda a comunicação, e realmente o projeto começou com o pé direito e com uma boa base já de dados e de divulgação, e é importante dizer que talvez se não houvesse essa parceria no início, talvez o projeto não teria sobrevivido, não teria passado daquele primeiro desafio inicial do lançamento, da parte de marketing e tudo mais. Foi nesse momento que hoje eu continuo no projeto, obviamente, faço a tradução dos livros, né? Mas eu gostaria que o Eduardo comentasse um pouco Legal. como aconteceu as coisas também. Boa noite, Matheus. Boa noite, Vitória. Obrigado, né, pela oportunidade da gente estar contando um pouquinho mais do nosso projeto. E, sem dúvida, acho que aquela reunião onde eu conheci o Matheus, na reunião organizada, né, na época pelo Bruno Zafra e o Leandro Gostiza, que era a diretoria do Instituto Liberdade à época, eles trouxeram, digamos assim, diferentes mentes do meio liberal, né, principalmente do Sul aqui, para conversar um pouco e trocar ideias. E realmente eu fui para aquela reunião despretensioso, né, e acabei conhecendo esse projeto dos livros quando o Matheus apresentou, e aí eu acabei, enfim, vislumbrando, né, a oportunidade de lançar junto com a Brasil Paralelo. E acho que sim, o Matheus tem razão, aquilo ali ajudou muito a gente criar toda uma estratégia de divulgação, porque vender livros no Brasil não é uma tarefa fácil, né? E a gente conseguiu, então, usar um pouco aí da estrutura de diversas empresas. Então, tu citou a editora que nos apoia, o instituto que organizou tudo, a tua empresa e você ajudando na tradução. A Vitória, na época, também estava num projeto junto comigo, lá na Brasil Paralelo. A gente pensou muito na estratégia e como divulgar. Então, sem dúvida, foi um esforço coletivo, empreendedor, e que a gente conseguiu, basicamente, né, colocar um site no ar, numa estratégia totalmente de e-commerce. A gente não vende em livrarias, e a gente começou a divulgar as obras, lançando 2 a 2, né, de 2 livros em 2 livros. E hoje a gente já está com 6 livros, né, na nossa plataforma. Daqui um pouco virão o livro 7 e o livro 8, já estão aí sendo encomendados, né, Matheus? A tradução ficando pronta. Então, acho que sim, aquela reunião do Instituto Liberdade lá foi o estopim para a gente começar esse projeto. Bugs, conta aí para nós, se puder dar um spoiler, quais vão ser os próximos 2 livros a serem lançados? Beleza, já que eu falei que terão novos lançamentos, eu não sei precisar, pessoal, ainda a data, tá? Mas assim, eu acho que em agosto a gente deve finalizar a parte de tradução, revisão, né? Toda a parte editorial. Aí tem que ver o prazo da gráfica, porque tudo está mais complicado, né, em função do Covid, mas eu diria aí que dá para contar com início de setembro aí as vendas, tomara que um pouco antes, mas as 2 obras que a gente vai estar lançando, então, na sequência, são O Mundo dos Negócios, que é um livro inspirado na competição e concorrência do autor, o Dr. Israel Kirzner, né? Ela é uma obra inspirada, né, muito na teoria do Mises, do Hayek. Esse livro original, né, todas as nossas obras, acho que é importante também comentar, todas as obras são adaptações de obras clássicas, de livros, né, consagrados do liberalismo, adaptados, né, são criados uma versão para as crianças, para os jovens, né. Se eu puder fazer um parênteses aí. Claro. Então, todas as obras têm em comum os personagens principais, que são o Marcos e a Sofia. Eles são gêmeos. E aí cada obra é uma nova aventura
na qual algumas lições liberais são aprendidas. E aí, ao final de cada livro, tem alguns tópicos para discussões e a gente tem os livros de atividades também, mas isso a gente explica melhor daqui a pouquinho, que eu estou querendo saber o spoiler dos 2 livros ainda. Então, essa obra do mundo dos negócios, né, ela instiga os jovens e as crianças, né, a serem empreendedores. Então, questiona, enquanto a maioria das pessoas prefere talvez a segurança relativa a trabalhar para alguém, né, ou trabalhar para o Estado, existem outras pessoas mais interessadas no desafio de empreender, de resolver problemas da sociedade, né? Então, nessa aventura, que nem a Vicky falou, cada livro é uma aventura onde os personagens descobrem, né, através de uma história que não é fácil empreender, todos os riscos, a concorrência. Então, essa é uma obra bem interessante que a obra original, né, explica também todo o papel central do empreendedor no processo econômico. Então, esse é um livro que a gente vai lançar na sequência. E para quem não conhece um pouquinho mais desse autor, né, talvez a Vitória e o Matheus possam complementar, mas ele é um dos principais economistas da escola austríaca, né? E ele é professor, ele foi professor emérito de economia na Universidade de Nova York e uma das principais autoridades sobre o pensamento e a metodologia do Mises, né? O Israel Kirzner trabalhou especialmente a temática do empreendedorismo, né? O empreendedorismo como atividade que faz a diferença na sociedade, né? Ele, na verdade, aprofundou toda uma metodologia sobre qual o papel do empreendedor na sociedade, e tudo isso dentro do arcabouço teórico da escola austríaca. Então, ele viveu, ele ainda está vivo no caso, mas ele trabalhou em conjunto com Hayek, com Mises em diversos projetos. Então, ele traz uma perspectiva bem interessante, né? Porque Mises trabalhou mais a questão da ação humana, mas uma ação humana numa forma mais genérica, né? Abordando todos os tipos de ação, né? Todo tipo de ação que funciona para sair de uma situação de menor satisfação para maior satisfação, né? E ele também conseguiu sistematizar um pouco a questão da ordem espontânea de Hayek. Então, ele acaba fundindo o pensamento de diversos autores e focando na questão mesmo do empreendedorismo. E o segundo livro qual é, Books? A Criatura de Jekyll Island. Esse é um livro muito polêmico, né? A obra original ela é uma obra controversa, né? É do Edward Griffin, e ele comenta sobre o que está por trás da criação do Federal Reserve, né? Do Sistema de Reserva Federal Americano. Então, é um livro muito bacana assim, para os jovens começarem a entender sobre conceitos econômicos importantíssimos que a gente usa no nosso dia a dia. Então, quem cria o dinheiro, de onde vem o dinheiro, para onde ele vai, né? Então, acho que essa é uma obra muito interessante, principalmente para os tempos atuais, onde a gente vê aí os governos de vários países do mundo com políticas expansionistas, né, imprimindo dinheiro, mas isso deverá, né, e normalmente tem consequências que também muitas vezes as pessoas desconhecem, adultos desconhecem, né? E a gente instigar os jovens a desde cedo refletir sobre isso é muito bacana. É claro que a obra ela é adaptada, então ela tem toda uma temática onde os irmãos que a Vitória falou, né, o Marcos e a Sofia,
eles se envolvem numa aventura onde eles começam a entender que tipo de criatura é essa que pode atrapalhar a poupança do meu avô e da minha avó, né? Como assim? Que história é essa? Então eles tentam desvendar esse mistério dessa poderosa criatura que está roubando a poupança das pessoas. Só que com isso, né, se introduz às crianças esses conceitos da natureza do dinheiro, do sistema bancário, da inflação, poupança, né? Inflação, a gente sabe que as pessoas erroneamente, né, tratam somente como é o aumento generalizado dos preços. Não, isso é a consequência, né, de uma política expansionista, né, uma política monetária expansionista. Então, o aumento general, uma das consequências é justamente uma inflação. E o que isso, né, quem sofre mais com isso, né? Então, Sim. são algumas das reflexões super atuais no nosso mundo e que a gente está incentivando que as crianças desde cedo já tenham essa, enfim, já se questionem sobre isso. Com certeza, até porque a educação financeira definitivamente não é ensinada no Brasil, né? Que é um grande problema. Acho que essa talvez seja a única obra que eu não tenha lido a original, dentro dos nossos 10 livrinhos, né? O meu preferido até agora, pelo menos, é o Lápis Milagroso, que é inspirado no Eu, o Lápis. É uma verdadeira aula de economia, assim, incrível, sobre funcionamento de mercados, cooperação, demonstrando que economia não é um jogo de soma zero. Enfim, simplifica uma série de conceitos super complexos que o Mises demorou uma bíblia, que foi a ação humana, para explicar. Hayek ganhou um Nobel por causa disso e, enfim, no Eu, o lápis está super enxuto. Já na obra adulta fica super claro e na infantil, então, é super bacana as crianças compreenderem que nem uma única pessoa no mundo é capaz de fabricar um lápis sozinha, né? É preciso que diversas pessoas e mercados cooperem. Matheus, eu vou te perguntar, mas eu já desconfio a resposta. Qual é o teu livrinho preferido? Olha, como tradutor de todos, é uma decisão difícil escolher, né? Cada livro ele acaba sendo recomendado para um tipo de assunto, para uma certa idade. Talvez não é o primeiro a começar, mas o livro que eu mais gosto é A Busca por Atlas. Eu já venho trabalhando há algum tempo também com o Objetivismo Brasil, trabalhando um pouco com a filosofia de Ayn Rand, e eu acho que a busca por Atlas ela consegue mostrar muitas vezes conceitos que são bem polêmicos até para os adultos, né? E quanto mais para as crianças, como elas naquela idade, muitas vezes elas passam por situações e experiências onde que elas começam a ter uma noção de certo e errado, do que é seu e do que não é, do que elas merecem e do que elas não merecem, né? Daqui a pouco aquelas trocas. Se você fazer uma coisa, você vai ganhar uma recompensa. A forma como você trabalha a questão do altruísmo, de dividir o brinquedo, não dividir o brinquedo. Então, acho que a Busca por Atlas não é o primeiro livro, eu acho que realmente o livro introdutório é o Lápis, mas a Busca por Atlas começa a aprofundar um pouco a forma como você interage na sociedade. Como é que você interage desde com o teu amigo, para brincar, para trocar um carrinho, uma boneca, até aprofundando um pouco questões que vão fazer muita diferença quando eles já crescerem um pouquinho mais. Já começa a ser percebida na infância, mas não tem uma formulação ainda, porque são crianças, né? Mas depois, com o tempo, elas vão começar a identificar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é merecido, o que não é.
ao longo da vida delas. Eu acho que é uma obra bem importante para que as crianças comecem a se fazer algumas perguntas aí ao longo da vida delas. Legal. Bom, Bugs, o Matheus falou agora dos ensinamentos um pouco mais amplos que especificamente o livro do Atlas trouxe, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que os livrinhos contribuem até para a aprendizagem dessa educação financeira que a gente comentou anteriormente, que não é ensinada no colégio, até porque, enfim, tu estás na Liberta agora, tem esse envolvimento e ensina educação financeira já para pessoas mais velhas, né? Como que a coleção pode contribuir nesse aspecto para as crianças? Legal. Já respondo a tua pergunta, porque eu também quero falar qual é o meu livro preferido. É? Não, é nada mais justo. Também tenho direito de falar. Esse aqui é meu livro preferido. Um dos últimos lançamentos é A Regra de Ouro, né, do congressista americano Ron Paul. Ele é inspirado na obra Uma Política Externa de Liberdade. Por que ele é meu preferido? Talvez ele até, em termos conceituais, ele seja um dos mais simples. Porém, o nível de objeção a essas ideias é zero. Esse livro, não existe pai, familiar, enfim, padrinho, madrinha, que vá presentear, vai ler com a criança e não vai ver que é muito bacana de conversar sobre os conceitos, né, da não agressão, não fazer para os outros aquilo que tu não gosta que façam para ti, ou seja, aquelas regras básicas, mas numa história super divertida, onde as crianças começam a ver, né, que num summer camp de verão eles rivalizam entre equipes e aí um começa a sacanear, hoje os jovens dizem trollar, né, o outro, enfim. E como isso cria um ciclo assim, onde todo mundo sai perdendo e que no final os instrutores conseguem, né, mostrar para eles que dá para fazer de uma forma onde, cara, é muito melhor tu cooperar, tu se ajudar, tu não fazer aquilo que tu não gostaria que fizessem contigo e que todo mundo só ganha com isso, né? Então, essa é a minha obra predileta, apesar, até complementando, né, Matheus, a questão ali da Iran, meritocracia, a Vicky falou do lápis milagroso, as crianças adoram o fiasco do food truck também, mas não, é uma pergunta que surge com recorrência. Não existe uma ordem ou específica, tem que ler esse livro primeiro, depois esse, né? Ou às vezes a própria faixa etária, dos 6, 7 anos até os 13 anos. Claro, depois dos 10, 11, 12 anos, a criança vai ler sozinha, ali com 6 anos, talvez o pai está começando a alfabetização, mas vai ter que ler junto, pai, a mãe, enfim, um adulto, para contextualizar um pouco, para conversar, né? Mas só porque para responder também perguntas que volta e meia nos questionam, claro, no Facebook, por e-mail, no Instagram, né? Agora, respondendo então ao teu questionamento, né, Vicky, da questão assim da introdução também de temas de educação financeira, que eu acho que o Brasil é muito explora muito pouco isso, né? Eu falo muito para as pessoas, às vezes a gente forma pessoas na universidade, ou seja, no ensino superior, as pessoas saem com noção praticamente zero de questões financeiras. Então, o profissional se forma, para exercer uma determinada atividade, não sabe como recolher o imposto, não sabe qual é o imposto devido, não sabe tudo que está inserido no mundo financeiro daquela atividade dele. E, né, às vezes, médicos, o cara é um excelente médico, mas não sabe o que fazer com o seu dinheiro, o cara trabalha e, né, tem muitas dificuldades de lidar com finanças. E ao contrário disso, finanças não tem como fugir do nosso dia a dia, porque a gente está mergulhado em decisões financeiras todos os dias. Devo pagar isso aqui à vista ou parcelar? É melhor eu cozinhar em casa ou sair para jantar fora? Devo fazer tal compra hoje ou deixo para depois? Devo comprar um apartamento ou devo morar de aluguel?
as pessoas não sabem tomar decisões financeiras, não sabem se planejar. Claro que os nossos livros, eles não são necessariamente temáticas de educação financeira, não, mas eles têm conceitos econômicos que ajudam na base de uma boa educação financeira. Isso, sim, os pais irão encontrar, né? Como a gente estava falando, o conceito de dinheiro, de inflação, conceitos de empreendedorismo, de protecionismo, livre mercado. Então, são conceitos aí que são conceitos econômicos, né? E que afetam o nosso dia a dia. Com certeza. Matheus, voltando um pouquinho para os conceitos liberais de uma forma mais ampla, como é que tu vê a entrada desses livros? Daqui a pouco a gente está com um projeto agora de entrar com eles em algumas escolas públicas, até para combater um pouco essa ideologização de esquerda que a gente sabe que tem, para que as crianças comecem a aprender os conceitos e os valores liberais mais cedo, para que já não cheguem lá na adolescência com a cabeça formada, né? Como é que tu vê esse tipo de projeto entrando? E até, não sei se tu sabe, mas quando eu estive nos Estados Unidos e tive a oportunidade de conhecer o Connor em um jantar da Atlas, ele foi premiado, enfim, recebeu uma quantia de dinheiro para tocar um projeto inteiro pedagógico lá, né? Se tu acha que teria espaço daqui a pouco para a gente abraçar esse aí também. Começando pela última parte ali do Connor, realmente ele desenvolve um trabalho bem interessante, né, nos Estados Unidos. Ele tem diversos livros, tem a coleção de livros infantis que a gente está trabalhando agora. Ele tem uma pequena coleção de livros infanto-juvenis, que aí seria para a faixa etária após a coleção, né, Desbravando o Mundo Livre. São livros maiores, ali um pouco mais complexos, natural, né? Conforme vai ficando mais velho, entrando na adolescência, vai conseguindo captar algumas coisas diferentes, né? Então, com certeza, tem sempre o desafio, né, de trazer mais e mais coisas, e eu acho que provavelmente vai ser um fluxo natural, talvez no futuro, de também ter livros para os adolescentes, né? Para que essa geração que está começando com a Desbravando o Mundo Livre vá automaticamente demandar alguma coisa depois, inclusive para fazer uma ponte para as obras originais, né? Que infelizmente é difícil, mesmo adolescente, ali entrando na faculdade, mesmo assim ainda diversas obras são um pouco mais, um pouco complexas ainda, exigem um pouquinho mais de caminhada para conseguir entender de uma forma completa, né, satisfatória. Então, o trabalho que ele faz lá é maravilhoso, e ele cria, todo dia criando projetos novos, é realmente uma máquina produtiva, né, de obras e coisas assim. É bem bacana, né, a motivação que ele tem. Ele tem outros projetos também na questão política. Então, ele tem uma carreira bem legal. Quem quiser conhecer, pode verificar o nome dele no Google, vai ter uma ideia dos projetos onde ele já trabalhou. Quanto à inserção das obras nas escolas, com certeza é um grande desafio, né? Justamente porque a maioria das obras infantis, mesmo que elas não tratem diretamente de um determinado tipo de valores, por trás, né, subjacente a muitas dessas obras, estão valores que não são valores liberais, né? E como liberal, nós não defendemos nenhum tipo de censura, contra a liberdade de expressão, justamente o contrário. O liberal defende que as pessoas tenham acesso a todas as obras, né? Que possam, então, ler um pensador de esquerda, ler um pensador liberal, ler um pensador conservador, e ter a liberdade de tirar suas conclusões e de expressar essas conclusões em público, sem ser censurado de nenhuma forma, né?
Então, a inserção desses livros liberais vai trazer uma nova dinâmica. Com certeza vai ser um processo bem interessante, bem impactante, porque com certeza vai enfrentar um pouco de resistência, né, em algumas escolas, até por alguns professores, porque realmente a luta pelos valores nos quais a gente acredita, ela não é simples e muitas vezes ela não é fácil, né? E ela leva um tempo para se acostumar. Então a gente, em começando, né, em participando nas escolas, a gente vai começar a descobrir desafios que a gente não esperava no simples fato de levar os livros, porque é importante destacar que o Instituto Liberdade e tudo mais não busca simplesmente doar livros, né? Esse não é o objetivo. O objetivo é justamente fazer um projeto que tenha, que possa ser medido, que possa ser avaliado e que possa trazer, de fato, retorno para as crianças. A ideia não é doar livros para ficar pegando pó em biblioteca ou jogado de lado em qualquer lugar. Acho que isso é muito importante, o trabalho que a gente realiza em todos os aspectos, a questão de marketing, a questão de venda, a questão agora das escolas, é sempre focado num trabalho de responsabilidade por todo mundo que abraça, que resolve colaborar de uma forma ou outra. Então, com certeza, vai ser muito bacana esse esforço. Não, com certeza. Acho que é muito bem frisado. Inclusive, a gente tem segurado um pouco essa entrada justamente por causa disso, né? Para fazer algo bem feito, como tem sido feito. E muito bem frisado também a questão de que a gente defende que todo mundo tem acesso a todos os tipos de obras e autores para que possa livremente discernir sobre quais valores quer para si, né? Então, na verdade, o desafio dessa inserção é justamente enfrentar algum tipo de barreira nesse sentido por pessoas que talvez não queiram que as pessoas tenham toda essa liberdade assim para criar seu próprio discernimento, né? E sobre isso é muito engraçado, porque mesmo as crianças com 7, 8, 9, 10, elas já começam a criar os seus próprios discernimentos, né? Eu já falei isso algumas vezes, eu não sou mãe, mas eu sou Dinda. E, enfim, minha afilhada obviamente recebeu a coleção inteira em primeira mão, ainda acho que até algumas versões de... Como é que chama quando tá... Enfim, demo. Um demo? Um demo. E o livro preferido dela é O Fiasco do Food Truck. Então, quando ela leu, foi muito engraçado que eu estava do lado dela quando ela terminou a leitura e ela... Dinda, que raiva que eu tô desse prefeito da cidade. Ela ficou morrendo de raiva do prefeito protecionista que queria ajudar o amigo do restaurante dele e vetar os food trucks lá. Então, tu vê que mesmo as crianças tão pequenas, elas já conseguem criar esse tipo de discernimento do que elas acham correto, do que não acham. E nesse sentido é muito legal também depois que elas acabam a gente passar lá para o livrinho de atividades e para os questionamentos e sentar e conversar, né? E nesse sentido é importante também que os pais ou educadores ou enfim, quem for ter esse tipo de conversa tenha lido pelo menos o livrinho, mas eu diria que mais legal se tiver lido as obras originais, né? Bugs, o que tu tem recebido de feedback nesse sentido, tu que tem acompanhado mais essa linha de frente, assim, o que o pessoal que anda lendo, anda falando, tanto pais quanto crianças, né? Claro. Legal isso aí, Vicky, assim, a gente está tendo muitos retornos, tá? De pais justamente felizes, né, com os diálogos que eles estão tendo com os filhos a respeito dessas ideias. Então, às vezes nos questionavam, né, pô, mas então vocês querem doutrinar crianças, como a gente estava falando das questões das escolas? Não, ao contrário, talvez isso seja um antídoto contra uma doutrinação que às vezes tem institucionalizado em alguns níveis escolares, né?
A gente defende justamente como o Matheus estava falando, que tenham acesso a diferentes pontos de vista, a teorias, enfim, para que possam criar, né, uma forma de pensar própria, mas com base em diferentes visões, e discernir, conversar com os pais, com os familiares, porque, claro, a família que deve passar essas bases aí de valores, né? Então, a gente tem recebido retornos muito bacanas assim de familiares. Deixa eu ler um aqui para vocês. Por exemplo, a Nath Braga. Estou simplesmente encantada com tamanha qualidade de conteúdo e mais encantada ainda, pois minha filha de apenas 6 anos está conseguindo ler e compreender muito bem a moral de cada história. De quebra, a mãe aprende junto com toda certeza. Então, como tu estava falando, Vitória, às vezes o pai ele está lendo a versão infantil, mas ele também não é que ele se obriga, mas ele se motiva a ler a obra original. Talvez alguma ele já tenha lido, mas às vezes ele, estou lendo aqui, que legal, deixa eu ler a obra original também. Então a gente tem recebido muitos retornos disso, de pais que acabam conhecendo algumas obras em função de estar apresentando, né, os livrinhos infantis. Legal. Então, acho que esse é um ponto aí. Vou fazer essa pergunta só porque tem gente aqui perguntando já no Face. Como é que faz para comprar? A gente está com alguma promoção no momento? Quais livros estão disponíveis? Qual é a página no Instagram? Enfim, se puder dar um overview aí para quem está interessado. Claro, os livros são adquiridos somente pela nossa página de vendas na internet, que é www.desbravandomundolivre.com.br. Nós temos também as redes sociais, que via as redes sociais tu consegue acessar, né, essa página onde estão os livros, que é via o Instagram e via o Facebook, né, @desbravandomundolivre. Eu acho que perguntaram também a questão de onde está a lista, né, dos livros. Os livros, os 6 livros que a gente tem lançado no Brasil estão, então, nesse site. E se alguém quiser saber, possivelmente, os livros que a gente vai, na sequência, trazer para o Brasil, pode conhecer também o site do Connor, lá nos Estados Unidos, o The Tuttle Twins, né, onde tem todas as obras que já foram lançadas e que o Matheus, junto conosco, aos poucos está traduzindo e a gente está trazendo para o Brasil. Esqueci alguma pergunta? Não. Não, é isso. Quem curtiu o projeto, quem gostou da ideia, entra lá no nosso Insta, curte, divulga, que a gente está querendo chegar nos 10 mil seguidores em breve. Estamos quase lá. Matheus, em quais livros tu está trabalhando agora? Olha, agora eu estou trabalhando na revisão do 7 e do 8, que é os livros que o Eduardo comentou. E em breve eu vou estar trabalhando na tradução do 9 e do 10. Mas esses não podem dar spoiler por enquanto. Não custa tentar, né? Olha, vai ter vários autores que ainda não foram contemplados, que um dos autores, vou dar um spoiler para quem está assistindo a live. Então, um dos autores que vai ser tratado vai ser Murray Rothbard, que é muito, muito popular no Brasil. Me gusta. Eu até vi que gosta também. Então, ele vai ser tratado, vai ter também uma das obras que foca em homeschooling, que também é um tema que é muito presente, especialmente em tempos de pandemia, mais do que nunca, né? Era quase proibido, agora tem gente até gostando. É verdade, é verdade. É verdade. Tem os próximos livros também vão ter temáticas bem interessantes. Eu acho que em breve nós vamos estar alinhados já com os lançamentos dos Estados Unidos. Eu acho que até mais algum tempinho a gente já vai estar alinhado. Daqui a pouco a ideia é a gente estar lançando junto com o Connor. Vamos estar junto. A gente começou com atraso. O Connor começou em 2017, né? Ele não publicava
por exemplo, de 3 em 3 meses, como a gente publica, mas ele começou bem antes, né, da gente. E agora que a coleção engrenou, provavelmente em breve a gente vai estar trabalhando junto. Inclusive, ontem ele estava lançando uma pesquisa para ver que outros autores que os pais gostariam de divulgar. Então, teve muitas pessoas que falaram Adam Smith, por causa da teoria dos sentimentos morais, e tantos outros autores liberais que existem, né, que podem ser trabalhados de uma forma bem lúdica, como já está sendo feito. Então, para quem quiser, dá uma olhadinha lá no site americano, ver o que também está por vir, se tiver interesse. E, com certeza, a ideia é trabalhar com todos os principais autores, né? Sem dúvida nenhuma. E uma coisa até sobre a experiência da leitura, o que me chama muita atenção é que realmente cada criança ela gosta de uma obra específica. Não existe assim, não, eu gosto de só gosto de uma obra, por exemplo, do Lápis ou do Atlas. Realmente a personalidade da criança já vai indicando alguma coisa dos valores dela, do que ela concorda. Às vezes está observando a leitura, ela já termina o livro, fica com aquele olhar meio, com os olhos quase fechando, pensando, tentando entender alguma coisa, já vem algumas perguntas aí que tu não está esperando. Então, eu também não tenho filhos, mas através dos sobrinhos e das outras crianças com quem eu tive contato, realmente é muito bacana a sensação de fazer parte do projeto e de ver que realmente está gerando um efeito, né? uma consequência positiva para as famílias e facilitando também o trabalho dos pais, né? Porque quando você lê a obra pronta, você diz assim, nossa, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Sim. Nossa, olha que simples, imagina. Um livro simples, mas imagina sentar e escrever uma história assim, né? E adaptar, né, uma obra que é muito mais complexa para a criança poder pensar um pouquinho sobre aquilo, não é uma tarefa fácil. Eu queria complementar também a questão ainda das escolas, né, que esse é um tema sempre mais polêmico, mas como a gente acredita muito no livre mercado, o livre mercado resolve vários dos problemas para nós, né? A gente está tendo nos últimos meses, semanas, pessoas que já compraram os livros, leram, né, com seus filhos ou com seus familiares, gostaram e agora estão nos procurando e fazendo aquisições para ações voluntárias. Então, eles estão comprando quantidades maiores de livros para entregar em escolas e fazer em ações voluntárias nas suas cidades, comunidades, enfim. Então, achamos assim muito legal ficamos muito felizes, né, com esse tipo de situação que está surgindo espontaneamente, né? Então, acho que as obras elas são realmente não só para serem lidas, mas no final existem questionamentos para gerarem discussões, conversas, e ainda tem todo os livros de exercício, né, que são PDFs para fazer o download e poder depois as crianças interagirem com a obra e continuar pensando sobre os conceitos, né? Esse aqui é um outro livro, ó, o Caminho para Surf Down, que a gente não comentou. Ele é inspirado na obra O Caminho da Servidão, do Hayek, né? Hayek é um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, então os pais sabem que estão, né, enfim, apresentando uma obra. Vou ler, por exemplo, uma das questões para discussão no final do livro, que questiona assim: o planejamento central é, em alguma circunstância, justificado? Então, é uma pergunta que poderia ser feita facilmente para um adulto. E a gente já está conseguindo fazer com que as crianças tenham esse nível de pensamento, de reflexão. Ela é uma história onde as crianças se deparam com as consequências de decisões de governantes que interferem na vida das pessoas. Muitas vezes uma decisão, uma
uma atitude bem intencionada, ela pode ter efeitos indesejáveis na economia, na vida das pessoas. E uma obra dessas já apresenta para as crianças essas problemáticas, né? Sim, é uma discussão que está super em alta agora, né? Na verdade, todo o cerne aí de quem toma as decisões em tempos de pandemia, de certa forma, remete a essa pergunta, né? Não sei se vocês conhecem ou se o pessoal conhece, mas me veio na cabeça agora os Acadêmicos de Milton Friedman. É uma banda formada pelo Rasta e a última música, eu acho que eles lançaram, se chama Good Intentions. E aí diz que então é uma banda liberal, faz alguns links com algumas obras também, é boa música, boa banda, e essa música diz que de boas intenções o inferno já está cheio, né? Então, mesmo que os políticos eles tentem tomar algumas providências, e os tomadores de decisão algumas providências com boas intenções, essas providências acabam tendo essas consequências desejadas. E já que tu falou, então, do caminho para Surfdown, vou só mencionar rapidamente o último, porque a gente já cobriu todos os outros, que é a Lei. Então, a Lei, mesmo nome da obra original do Bastiat, eu sou particularmente fã de Bastiat, né? E a obra passa para as crianças aí, basicamente, os conceitos ali de direitos naturais, então, que é basicamente toda a base do liberalismo de respeito à vida, à propriedade, à liberdade e à busca pela felicidade. Então, esses são os 6 livrinhos que estão lançados. Os próximos a gente acredita que venham a ser lançados em agosto. E aí, os últimos 2, com um cronograma um pouco apertado, mas se puxando, eu acredito que até final de dezembro está lançado aí para todo mundo presentear a coleção completa para os seus entes queridos, né? Gente, muito legal a conversa. Não sei se vocês têm mais alguma consideração final aí para fazer. Acho que a mensagem que eu queria passar era basicamente o que a gente já conversou, então deixo a palavra para vocês se quiserem acrescentar mais alguma coisa. Maravilha, eu agradeço também a oportunidade de conversar com vocês, amigos e colegas aí desse projeto, e queria, da minha parte, finalizar com mais um depoimento de um cliente, que esse aqui chegou por e-mail, a gente pediu autorização para ele para compartilhar, porque realmente eu me emocionei, achei uma história, enfim, tem um simbolismo de vida. É do seu Tomás Neto, né? Ele escreveu o seguinte: quero guardar os exercícios, ou seja, ele quer guardar o pendrive com os exercícios, né, dos livros. Quero guardar os exercícios para meus netos, Vicente, de 2 anos, e o Pedro, de 1 ano. Já comprei as coleções que serão entregues a eles no seu 11º aniversário. Se vivo for, estarei com 75 anos e lhe entregarei. Caso contrário, os pais se encarregarão de entregar. O PDF ficará arquivado em pendrive. Ou seja, né, é muito... Imagina a importância que tem, né, para alguém o legado de transmitir os valores, o que ele pensa para os netos, né? Achei fantástico esse testemunho. Genial. Acho que para gente que se envolve em diversos projetos, né? Pelo menos eu, Matheus, tu também, Books, em diversos projetos liberais, etc. Mas esse, para mim, assim, é muito caro, porque, poxa, tu trabalhar com crianças e tu vê também os pais enxergando o desenvolvimento dessas crianças e sendo gratos, é algo muito bacana, muito legal, né? Enfim, como eu disse, tive uma experiência muito gratificante com a minha filhada. Ela leu todos os livros, gostou de todos, já assimila vários conceitos que vão embasar a vida dela, né? Conceitos liberais, que muitas vezes eu tenho dificuldade de conversar sobre com a minha mãe, ou sei lá, com o meu avô, mas a minha filhada já entende bem, então isso é muito bacana. E tu vê o avô querendo transmitir...
Perdão, tu falou da tua afilhada, é muito legal também. Eu tive a oportunidade de ler 2 livros para o meu afilhado, que mora em São Paulo. Eu li O Lápis Milagroso, sei lá, 1 ano atrás. Tá? Aí agora, 1 ano depois, eu fui ler mais um livro para ele, acho que era A Regra de Ouro, e só em olhar o livro, eu perguntei para ele, tu conhece esse livro? Ele, é do mesmo do Lápis Milagroso. O que ele quis dizer com isso? Ele enxergou nas ilustrações que eram os mesmos personagens e tudo. Eu estou comentando isso porque às vezes os pais nos perguntam, o livro, ele é todo colorido, todas as páginas são ilustradas, então tem um trabalho de ilustração também. A gente fala só do Connor, né, como autor, mas tem um ilustrador que é o mesmo em todas as obras, e as crianças se prendem muito também nos personagens, né, nos irmãos, no Marcos, na Sofia. Então, a identidade visual dos livros é muito bem feito, né? Tu vê, 1 ano depois ele sabia que se tratava da mesma coleção. Achei legal. Né? Isso é muito bacana. Enfim, é um trabalho muito legal de ser feito. Eu estou amando o projeto. Se depender de mim, vamos pegar as obras infantis juvenis também e daí para frente. Matheus, tuas considerações? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de falar. Essa é a minha primeira live, então, primeira live sobre qualquer assunto e sobre todos os assuntos, então é uma oportunidade bem bacana de poder interagir com os colegas do projeto, com o pessoal que está assistindo, e realmente todas as crianças que estão lendo essa obra, em qualquer outro momento, mas especialmente agora, onde que elas estão em casa, elas não estão podendo ir para a escola, hoje elas podem não entender, mas no futuro elas vão se perguntar se tudo que foi feito hoje pelos governantes, pelas pessoas, pelos pais e tudo mais, elas vão começar a questionar, eu tenho certeza, sobre o que está acontecendo agora, nessa época de pandemia, e até que ponto elas vão deixar que os outros influenciem sobre a vida delas, positivo ou negativamente. Então, acho que os livros eles vão deixar uma pulguinha atrás da orelha por um bom tempo para essas crianças que hoje elas podem não conseguir formular certos conceitos, elas podem não conseguir entender o que está acontecendo. Se é difícil para um adulto ficar em casa trancado, muitas vezes, sem poder ir para o trabalho, sem poder sair, imagina como deve estar sendo difícil para uma criança. Então, a partir do momento que o nosso material ele serve para o aprendizado, mas também para que ela possa imaginar como o mundo é legal, como ele é, com a liberdade para ela agir, para ela brincar, para ela aprender, acho que realmente o trabalho e as consequências dessas obras elas vão ser levadas para toda a vida dessas crianças, com certeza. Legal. Bom, obrigada, Bugs, obrigada, Matheus. Um prazer tocar o Desbravando o Mundo Livre junto com vocês. E obrigada a todo mundo que assistiu a live do Instituto. Então, se quiserem comprar, www.desbravandomundolivre.com.br, o @, no Instagram é isso aí também. Contamos com o auxílio de vocês para a divulgação do projeto. Boa noite a todos. Legal. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.